Paz do Senhor para os irmãos. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais um dia de vida, mais uma manhã, tivemos uma boa noite, descansamos dos nossos afazeres e Deus nos despertou neste dia para nós honrar a Ele. Nós, como santuário de Deus, nós nos reunimos para apresentar a Ele a nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão a Deus. Eu desde já agradeço ao João pelo trabalho que ele vem efetuando na escola bíblica. João, um dos melhores anos da escola bíblica, porque Deus os abençoou. Se ele estivesse fazendo dele mesmo, não teria muito significado, mas quando é feito pela graça, pela direção do Espírito, as coisas fluem bem, porque o Senhor sempre está à frente, né? Então Deus abençoe por esse trabalho. Não é a última ainda, né? Tem mais? Tem mais duas ou três. Mais três ainda. Mas quem sabe, né, irmão João? Vamos continuar aí, pela glória de Deus. Mas eu quero falar para os irmãos nesta manhã sobre o Espírito Santo. Nós não lemos no Velho Testamento se referindo a Deus como Espírito Santo em nenhuma escritura do Velho Testamento, mas se referindo a Ele como o Espírito do Senhor, como Jeová, como El Shaddai, o grande Eu Sou. Até então, nós ouvimos do Velho Testamento a respeito de Deus, o Espírito do Senhor, Espírito de Jeová, mas a partir do Novo Testamento, nós encontramos o Espírito Santo, sempre depois da ressurreição, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Mas qual é o motivo, qual é a razão do Novo Testamento, sempre quando se refere a Jesus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, em relação que até aquele momento o Senhor não haveria se manifestado em carne. Santo quer dizer separado, santo é dedicado. Então, até o Novo Testamento, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jeová, mas a partir do Novo Testamento, o Espírito Santo. O Espírito Santo, porque há muitos deuses na face da terra, há muitos espíritos agindo por aí, mas santo é só um. O Espírito Santo é um só. E nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos recebê-lo, nós precisamos deixar que Ele entre em nós, domine a nossa vida, que Ele seja o Senhor em todos os momentos. A palavra Senhor, nós já ouvimos, já falamos, tem o significado de dono, né? Ele é o nosso dono. Se Ele é o nosso dono, Ele domina sobre nós. Ele tem autoridade, Ele tem poder, Ele tem uma ação maravilhosa sobre a nossa vida.
devia respeitar pelo menos, né? Mas vamos lá então na palavra de Deus. Eu quero falar nesta manhã, além do Espírito Santo, pessoas que foram cheias do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Nós queremos ver a atmosfera do culto, os momentos que nós passamos aqui. Nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo. Mas o que faz nós permanecer cheio do Espírito Santo? Paulo escreveu aos Efésios dizendo: não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas como é que um homem ou a mulher permanece cheio do Espírito Santo? Falando entre vós salmos, cânticos e hinos espirituais. Assim mantém o homem, a mulher, o jovem, até mesmo a criança, transbordando do Espírito Santo. Por isso a igreja, quando se reunirmos, nós temos que ter um propósito. Não é contar a vida alheia, o que aconteceu durante a semana. Não. Quando nós nos reunimos, é para falar de Jesus, para glorificar Jesus, para exaltar Jesus, cantar hinos espirituais, falar a palavra de Deus, e assim nós nos mantemos transbordando do Espírito Santo. Quando nós nos reunimos numa conversa, num diálogo, quando nós só falamos de morte, de assassinato, de coisas desagradáveis, a nossa alma vai se entristecendo, porque não é isto que Jesus quer de nós. Jesus quer eu, você, irmão João, cada um aqui, transbordando do Espírito Santo. Quando estamos transbordando, o nosso foco é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem problemas, tem lutas, tem aflições, mas não há barreira alguma que possa impedir a manifestação, a glória, o poder de Cristo Jesus na nossa vida. Uma outra coisa que eu quero dizer aos irmãos: quando nós nos referimos ao Espírito Santo, não vamos dizer que o Espírito Santo é uma coisa, não. O Espírito Santo é Deus, é o Senhor. O Espírito Santo é vida, e esta vida deve estar em cada um de nós. Amém? Cada momento, cada instante da nossa vida. Nós vemos no princípio da palavra, em Lucas capítulo 1 e o verso 15, para nós iniciarmos esse estudo nesta manhã. Pessoas cheias do Espírito Santo. Nós encontramos em Lucas um homem por nome João, aquele que veio entre a velha aliança e a nova aliança. Ele foi o interlocutor da passagem, porque havia 400 anos que Deus não falava por ninguém, não havia profeta, não havia sacerdote, mas estavam desviados do Senhor. Mas então veio João, não o João, discípulo apóstolo, mas João Batista, o precursor da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem achou pode ler para nós. Lucas 1,15.
porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Amém. E o ventre de sua mão. Amém, Jesus. Ele será grande diante do Senhor. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é grande diante do Senhor. O Senhor não olha para a aparência. O Senhor não olha se ele possui herdades, riquezas, propriedades. Mas o Senhor olha para dentro daquele homem e daquela mulher. Amém? E faz dele uma pessoa grande quando tem-se o Espírito Santo. Então veja bem, pois será grande diante do Senhor. Não beberás vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Para ser um profeta, para ser um apóstolo, para ser um vaso na presença de Deus, precisa estar transbordando do Espírito Santo. Os músicos precisam ser cheios do Espírito. As irmãs precisam ser cheios do Espírito. Os irmãos precisam ser cheios do Espírito. O ministério da igreja precisa ser cheio do Espírito Santo. Os ministros da palavra precisam ser cheios do Espírito Santo, para que quando abrir a boca possa falar de algo espiritual, de algo que vem do alto para nós e não de nós para a igreja. Aí está a diferença em ser cheio do Espírito Santo. João veio numa época difícil, não havia ninguém. Deus levantou ele, simples, humilde, se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto, vestia de peles de camelo, mas sobre ele estava o Espírito Santo. Ele veio pregando, ele veio trazendo o coração da nação de Israel de volta para Deus. E a mensagem que ele transmitia era uma mensagem de exortação, de repreensão, de transformação, de mudança, para que o povo sentisse lá no seu interior e pudesse se arrepender e sair dos maus caminhos e voltar para a presença do Senhor Jesus Cristo. Esse homem teve um privilégio, acho que 2 pessoas só teve esse privilégio. Primeiro foi João, veio cheio do Espírito Santo. Desde onde? Desde o ventre da sua mãe. Isto é inédito. Isto não é casual, não, isto é inédito. Isto não é história, isto é a realidade, é a verdade. Jesus encheu do seu Espírito Santo lá no ventre da mãe. No entanto, quando sua mãe Isabel foi visitar Maria, naquela saudação, diz que a criança saltou dentro do ventre de Isabel, porque ela estava saudando a mãe do meu Senhor, que era o Senhor. Dentro do ventre de Maria estava lá o Espírito Santo. Dentro do ventre de Isabel estava João, mas cheio do Espírito Santo desde o início. Isso é bom demais. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Nós queremos ver a igreja se derramar diante de Deus. A igreja precisa, irmãos, receber o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz a diferença, que muda os nossos pensamentos, a nossa trajetória, o nosso testemunho, as nossas direções. Somente o Espírito Santo pode fazer esse trabalho, mas tem algo
nós precisamos se abrir para Ele. Se nós mantermos o coração fechado, o espírito fechado, não tem como Deus entrar e fazer algo. Então precisamos abrir a nossa alma e dizer: venha Espírito Santo, venha sobre mim, aleluia. Ele tem prazer de revestir o irmão, a irmã na sua presença, para que a obra do Senhor, irmãos, ela possa se expandir de uma forma gloriosa. A igreja precisa do Espírito Santo. Então João foi cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Isso é um privilégio, né? A gente, algumas vezes que a gente estava mais próximo de Jesus, quando nós orávamos nesta casa, irmãos, eu me lembro uma vez que nós estávamos orando, essas paredes parece que faziam assim, ó, se balançavam, porque a igreja estava vivendo totalmente, plenamente no Espírito Santo. E nós precisamos voltar a isso. Nós temos que voltar a isso em nome do Senhor. Nós temos que, irmãos, se alegrarmos como entrar nesta casa. Viemos aqui não é para reparar o irmão, a irmã, como que está, não. Esta casa é chamado casa de oração. Não é casa de negócio, não é casa de comunicações que não traz benefício nenhum, não. Aqui é chamado casa de oração. É lugar de nós podermos reunir como igreja do Senhor e apresentar o melhor para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Outra pessoa maravilhosa. Nós vamos abrir em Lucas capítulo 4, verso 1. O porquê nós precisamos do Espírito, não? Nós precisamos. Quer ter sucesso na igreja, na vida espiritual, o Espírito Santo é a realidade. Amém. Vamos ler? Lucas 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Transbordando do Espírito Santo. Mas Jesus é Deus, mas como homem ele precisou do Espírito Santo. Amém. O mesmo Espírito que estava lá no princípio, que pairava sobre as águas, agora tinha um lugar, tinha uma morada, estava sobre o Senhor. Jesus cheio do Espírito Santo. Irmão, se Jesus não tivesse o Espírito Santo, seria um homem normal, natural, comum. Mas Jesus, ele era especial, assim como João. João era cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando o homem e a mulher recebem o Espírito Santo, ele precisa passar por um deserto. O deserto significa o lugar de provação, de lutas. Jesus foi levado para o deserto, mas ele não ficou lá tranquilo, não. A Bíblia diz que ele estava entre as feras, e aquelas feras não eram animais naturais, mas eram espíritos malignos. E a Bíblia diz que ele foi tentado no deserto
por 40 dias e 40 noites. Ali era o lugar da prova, para ele ser aprovado depois. Então, nós, como servos de Deus, como os cristãos, nós recebemos o Espírito Santo. E aí vem o deserto na nossa vida, é um lugar de provação. Às vezes passamos por lutas, nós sabemos que muitos irmãos e irmãs têm lutado, têm procurado permanecer fiel ao Senhor. Mas isso, irmãos, essas provas vêm quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Então Jesus precisava ir para o deserto? Não. Mas a Bíblia diz que o Espírito o impeliu para o deserto. De lá ele passou durante 40 dias e 40 noites, jejuando, orando e sendo provado, sendo tentado naquele deserto. E quando ele sai de lá, ele volta, ele foi tentado pelo chefe dos demônios. Pior ainda, mas ele estava pleno do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava transbordando do Espírito Santo. Na primeira investida de Lúcifer, ele resistiu também, mas Satanás diz: transforme essas pedras em pão, porque Satanás sabia que ele havia estado durante 40 dias e 40 noites de jejum e queria provar o Senhor, e a palavra foi rebatida pelo próprio Senhor, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso a igreja precisa do Espírito Santo, porque vem lutas, provações, vem dificuldade, vem tentações, irmãos. Eu vou usar aqui o Lucas nesta manhã. Se ele estivesse aqui, usaria da mesma forma. Estava em casa ontem e ele disse: eu vou ter que viajar. Falei: filho, tome cuidado. Desde quarta-feira estava um problema lá na cidade. Desde quarta-feira. Quando chega ontem, na parte da tarde, ligo para ele atender. O que está acontecendo? Estava, irmãos, isto nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo ele age de todas as formas para nos afastar do trabalho. Eu falei: olha, você está se afastando aos poucos e está vivendo na carne, e a carne é inimiga do Senhor, é inimigo das coisas espirituais. Irmãos, é por isso que nós estamos falando nesta manhã. Nós estamos trazendo exemplos de pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Nós precisamos transbordar do Espírito Santo. Amém. Porque senão, além da carne, das forças da carne, nós temos um outro inimigo. Embora vencido, ele já foi ali na cruz do Calvário, mas ele usa as suas artimanhas para impedir que nós congregamos, oramos, buscamos a presença de Deus. E isto, irmão, precisa nós pedirmos misericórdia para que nós venhamos transbordar do Espírito Santo. Estamos cheios do Espírito Santo, para que quando nós cantarmos, a presença do Senhor flua em nosso meio. Quando nós damos um testemunho, a presença do Senhor venha fluir em nosso meio. E quando nós pregamos, a presença de Cristo flua em nosso meio. Amém, Jesus. Falamos de Jesus, falamos de João primeiro, de Jesus. Vamos para Atos 2:4. Veja que a palavra cheio está em todos esses versículos. 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém?
Quantos foram cheios do Espírito Santo? Todos. É para todos. O Espírito Santo é para o Guilherme. O Espírito Santo é para o Pedro. É para mim. Nós vemos que os versículos se encaixam. João Batista cheio do Espírito. Jesus cheio do Espírito Santo. E quando os cristãos estavam reunidos no cenáculo, porque eles não estavam dentro do templo, eles tinham que ficar do lado de fora. Então, diz a palavra, todos foram cheios do Espírito Santo. Jesus, um pouquinho antes da sua partida para a glória, ele os reuniu 500 e deu a ordem para eles ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. A ordem de Jesus para nós não é para sair da igreja, é para ficar na igreja. É uma ordem imperativa do Senhor, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. Amém? Amém. Todos obedeceram a ordem do Senhor? Não. Eram 500 que haviam visto o Senhor subir. Irmãos, eles viram algo extraordinário. O Senhor não foi puxado por uma mão lá do céu, uma mão grande. O Senhor estava ali, e de repente ele começou a se deslocar diante dos irmãos. E eles foram olhando até as suas vistas naturais não conseguir mais contemplar a ele. Mas a ordem dele falou: vocês vão em Jerusalém, ficam lá reunidos, até que do alto seja revestido do poder de Deus. Irmãos, o revestimento aí é o Espírito Santo. Amém. É o Espírito Santo, aleluia. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Vamos nos despertar, irmãos. O Papa deu uma declaração aí que pode ser que o ano que vem surja um novo líder mundial. Esse novo líder mundial é o anticristo. Nós vamos estar no reino de Cristo ou do anticristo? De Cristo. Venha o teu reino sobre nós, e seja feito a tua vontade. Mas para que o reino de Deus venha sobre nós, o reino de Deus, irmãos, é o Espírito de Jesus em nós. Nós vivemos um reino espiritual. Nós temos que abandonar o pecado, a vaidade, a soberba, o engano, a mentira, a inveja, a contenda, a murmuração. Sim, nós temos que se afastar disso, igreja, e sermos revestidos do poder, cheios do Espírito Santo, aleluia. Porque nós só vamos subir, irmãos, se estivermos cheios do Espírito. Glória a Deus. Mas morreu, está lá morto, está desfeito. Alguns são cremados, né? Outros ossinhos ficam lá, não importa. Quando Jesus voltar, o Espírito que havia em nós, né? Porque o que vai para a eternidade é o nosso Espírito, vai assumir aquele corpo novamente, mas não corpo de dor, de sofrimento, mas diz a palavra que é um corpo incorruptível. Mas para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não cheio de contenda, de conversa,
de fracasso, de murmuração, de contenda, de coisas banais, não, irmãos, mas cheios do Espírito Santo. Mas como vai ser cheio do Espírito Santo? Escute a palavra de Deus. Amém. Procura ouvir Ele. Quantos aqui já receberam o Espírito Santo? É uma dádiva celestial, é um gozo, é uma alegria, irmãos. Nós recebemos o Espírito Santo. Então vale a pena nós sermos cheios do Espírito Santo. João foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo. A igreja do princípio, cheia do Espírito Santo. Vamos ler mais um versículo para nós continuarmos o pensamento. Atos 4, 8. Tem mais 4 versículos, daí nós vamos encerrar, tá bom? Só para ficar o pensamento aqui nesta manhã. 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Amém. Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro havia acabado de fazer milagres, porque o Espírito Santo já estava nele, não sobre ele, mas dentro dele. Há uma grande diferença em estar sobre e dentro. Nós precisamos definir bem isso. Os profetas do Velho Testamento, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre eles. Vocês podem ver que vinha de ocasiões especiais. Quando precisava de uma profecia, o Espírito Santo vinha sobre ele. Mas hoje não. O Espírito Santo não está sobre a igreja. O Espírito Santo está dentro da igreja. Então há uma grande diferença aí. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Lhe disse a autoridade do povo e vós, anciãos de Israel, anciãos de Israel. Ele estava discursando diante das autoridades, diante do sinédrio de homens intelectuais. Mas para discursar ali precisava estar cheio do Espírito Santo, estar revestido do poder de Deus. Irmãos, a igreja precisa do Espírito Santo. Mas tem uma coisa que nós precisamos entender: o Espírito Santo só enche um homem ou uma mulher se ele abrir-se para o Espírito Santo. Se ele manter o seu coração resistente, se ele endurecer o seu coração, o Espírito Santo não faz nada. Depende de cada um de nós. Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Mas estamos cheios do Espírito Santo. Mais um versículo 4 de Atos e o verso 31. Tendo ele orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos. Então, irmãos, a igreja precisa se reunir. Ela precisa congregar. Jesus está lá no seu lar? Está. Jesus está no seu trabalho? Está. Mas quando se tratar de igreja, nós precisamos estar juntos. Aqui eles estavam reunidos num determinado lugar. E diz a palavra: tendo eles orado, moveu-se aquele lugar em que estavam reunidos. Quer dizer, houve um negócio diferente ali. Houve a presença de Deus. Quem sabe aquele lugar se chacoalhou na presença do Senhor,
porque o poder de Deus é maravilhoso, irmãos. Tem uma coisa, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é poder. A palavra poder vem do grego é dínamos, que significa explosão, uma bomba. Então, o Espírito Santo é poder. Por isso ele moveu esse lugar onde os irmãos estavam. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, eram alguns, não, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, não é só o pastor, não é só o ministério, não é só alguns, mas é todos. Aqui a Bíblia diz que todos, aleluia, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quem sabe era jovem, quem sabe era adolescente, quem sabe era um ancião, a anciã, todos estavam cheios, plenos do Espírito Santo. E eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Outra versão diz intrepidez, né? Que é o mesmo significado. Ainda, capítulo 7, verso 55. Aqui fala de um homem que estava à beira da morte, prestes a se render ao espírito humano para ir para a eternidade, né? 7,55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita, ou à destra de Deus. Amém. Estevão estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Quantos versículos nós achamos em relação a isso? Porque, irmãos, há muita fraqueza, às vezes, quando se fala no geral. Paulo escreve aos Coríntios sobre a ceia, ele diz: há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que já dormem. Por que será isso? Porque uns estão preocupados demais com as coisas materiais. Uns estão preocupados demais com o dinheiro, outros com a estética, com a beleza, com a formosura do corpo. Estão assim, né? Os irmãos estão vendo que está abrindo barbearia, salão de beleza. É o negócio que mais está dando dinheiro hoje. Não estou dizendo que as irmãs não se devem cuidar, que os irmãos não se devem cuidar. Não é isso. Mas é que está havendo mais investimento nessas coisas do que no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos cuidar. Diz a palavra que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. E ele fitou os olhos ao céu e viu o quê? A glória de Deus. Aí vem os escritores de Jesus que estava à direita, né? Ele viu a glória de Deus. Ele viu Jesus. Ele não viu outro Deus lá. Ele viu Jesus assentado no lugar de honra, de glória, de poder, de majestade, mas não Jesus assentado de um lado de um outro Deus. Jesus era Deus. A diferença quando é cheio do Espírito Santo na hora da morte. Na hora da morte, nós estávamos conversando com o irmão Juan, e ele assistiu a alguns partidos. Ele disse que nos primeiros ele chorava, as lágrimas corriam. Ele falou: mas hoje está se tornando já normal para mim. Mas a morte é certa para cada um de nós. Mas a diferença, se estiver cheio do Espírito Santo, poderá ter visão das coisas celestiais. Agora, se estiver vazio, pastor Jurandir conta de um homem, já estamos encerrando, de um homem
que estava terminando, estava em fase terminal. Isto saiu da boca do filho dele, dessa pessoa. E ele ali naquela agonia, e via cabritos saltando sobre ele, animais, na hora da partida. E aquele filho que estava desviado há muitos anos, vendo aquele momento, aquela aflição do pai, os gritos que ele dava, que tinha animais tentando sobre ele, trouxe ele de volta aos pés do Senhor Jesus. Mas que isso não aconteça comigo e nem com você. Que na hora da nossa partida nós possamos levantar os olhos e dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Agora, se viver uma vida de carne, uma vida de pecado, uma vida imunda, uma vida de prostituição, de adultério, de mentira, não vai ter esse privilégio, não. Precisa se arrepender, precisa mudar a sua vida, precisa deixar o Espírito Santo agir dentro de você, dentro de cada um de nós, para nós termos uma morte tranquila, né? E ver a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas o versículo, eu vou ler aqui rapidamente. Era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Era um homem de bem, de muita fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, nós precisamos ser de bem, sermos homens e mulheres de bem, para que muitas pessoas possam olhar para nós e se unir ao Senhor. Amém? Todavia, Saulo, que também é chamado Paulo, Atos capítulo 13, verso 19, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: Paulo foi cheio do Espírito Santo. Amém? Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Atos 13, 52. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então precisamos estar cheios, transbordando. Nós precisamos irradiar o Senhor, deixar o mundo e as suas concupiscências, porque o mundo, ele nos arrasta para a destruição. O pecado nos leva para a destruição, mas o Espírito Santo nos traz alegria, nos traz paz, gozo, nos traz contentamento. Então, o que nós precisamos é estarmos cheios do Espírito Santo. Amém? Amém. Deus nos abençoe, continue nos abençoando. A igreja, nós temos que batalhar para que todos os irmãos possam receber o Espírito Santo. Se não recebeu ainda há tempo para receber o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Vamos agradecer a Jesus.